A Cecília está a dizer que há uma série de pessoas que vêm mais tarde. De maneira que eu reservava um pouco, digamos assim, o cerne desta sessão, um pouco para a segunda parte. De qualquer modo, quer dizer, ontem foram levantadas algumas questões interessantes, aliás, todos os dias são levantadas questões interessantes, para as quais eu não encontro muitas vezes resposta imediata e que depois obriga-me, sou obrigado a pensar nelas e a procurar, sobretudo, a ir procurar na obra do Warburg resposta a algumas questões aqui colocadas. Ontem a questão mais, que me parece, aliás é o objeto de um debate antigo, corre o risco de dar uma imagem provavelmente errada de Warburg, tem a ver precisamente com a sua relação com a modernidade e com a arte que lhe é contemporânea. A relação que ele tem com a arte que lhe é contemporânea e muitas vezes algumas reservas em relação ao Warburg têm a ver com o grau de, digamos, o modo como ele ignorou as experiências artísticas do seu tempo. Curiosamente, tendo andado a fazer uma pequena pesquisa, encontrei numa nota, estas notas, Deus está nos detalhes, não é? Exatamente. Que foi ontem, aliás, projetámos aqui, você não estava ontem, mas estivemos a falar precisamente nessa divisa do Warburg, que é dele, Deus está nos detalhes, e que corresponde à inversão do ditado alemão, que é o diabo está nos detalhes. Bom, e aqui, de facto, as notas também têm essa capacidade de iluminarem divinamente algumas coisas. E eu encontrei numa nota de um artigo de um italiano, uma citação de uma carta que ele enviou em 1917, em 11 de janeiro de 1917, e a referência a esta carta diz-nos que ela é retirada do arquivo, ou seja, foi a própria pessoa, o autor do artigo, que encontrou a carta no arquivo. Portanto, trata-se de alguém que trabalhou sobre o arquivo Warburg em Londres. E, portanto, isto não remete para nenhum livro, não encontramos esta carta, pelo menos na altura da publicação deste livro, que é um livro de ensaios sobre o Warburg. A carta não estava publicada, existia no arquivo. Então a carta diz o seguinte, de janeiro de 1917. Caro Sr. von Eckart, gostaria de gastar ainda algumas palavras sobre o nosso discurso, sobre a nossa conversa de ontem à tarde. Portanto, reparem, há aqui um contexto que é preciso perceber. Percebe-se que ele tinha estado a falar com este senhor na noite anterior, provavelmente numa festa, num sítio assim. Tiveram a falar destes assuntos, depois no dia seguinte houve qualquer coisa por esclarecer, que vocês vão perceber qual é, e que o leva a escrever a carta à mesma pessoa com a qual ele tinha falado no dia anterior. Portanto, querereis acrescentar ainda algumas palavras sobre o nosso discurso de ontem à noite. Quero, porém, salvaguardar, ter a garantia de que esta carta é endereçada só a si e não ao redator. O redator aqui refere-se a uma revista, percebe-se mais à frente. O redator da revista. Portanto, tratava-se de alguém que dirigia uma revista. Gostaríamos de ajudar o chefe da redação contra a prepotência da pequena burguesia limitada, que é cada vez mais alargada e de que eu sou um convicto inimigo. Você está de acordo com o Sr. B, aqui identificado apenas por B, na recusa mais total do futurismo. No entanto, no interior do chamado futurismo, existem, como em todos os campos, pessoas capazes e improvisadores. O juízo sobre aquilo que se pode confiar só aos homens competentes,
Quem, porém, escreve, e depois ele cita, aparências mal afamadas do futurismo, do cubismo, do impressionismo, tantos nomes entre os quais não se esconde nada mais, não se esconde outra coisa senão a falta de disciplina. Portanto, ele está a refutar alguém que terá escrito isto. O futurismo, o cubismo, o impressionismo, todos esses nomes, neles não se esconde nada, não se esconde senão, neles só se esconde uma falta de disciplina. E o Warburg diz: quem consente ou diletante de imiscuir-se nestas coisas, sem perceber nada delas, falta o respeito àqueles que tendem a um objetivo longínquo e invisível. Nenhum jornal alemão, por oposição a esta revista que eu estava a falar, portanto, isto teriam sido coisas que teriam aparecido nesta revista, nenhum jornal alemão de importância no Império ousaria refutar os modernos de modo tão desfasado como aqui é feito. Só aqui, na província, existe um público arrogante e ignorante que é ainda grato, portanto, que fica ainda agradecido se é adulada à sua comodidade. Para quem, portanto, essa gente, esse público arrogante, para quem todo o vazio e o mau gosto essa gente que louva o vazio e o mau gosto e recusa o problemático, vendo como um elemento de distúrbio do são e do bom gosto da pequena burguesia. Bom, e depois segue aqui por aí à frente, não tem mais, o resto não tem interesse para aquilo que nos ocupa aqui. Desculpem lá a minha hesitação, mas eu estou a traduzir simultaneamente e, portanto, tem alguma dificuldade. Mas, digamos, ele refuta como prova de mau gosto e de alguém que se está a imiscuir em coisas que não percebe nada. Bom, mas, desculpem lá. Desculpem lá. Vou só pôr isto no silêncio. Bom. Portanto, ele está a refutar alguém que diria que isso do futurismo, do cubismo, enfim, todos esses ismos das vanguardas seriam coisas que não têm valor nenhum e seriam provas de mau gosto. Ora, nós encontramos aqui, apesar de tudo, alguma preocupação com a arte do seu tempo, alguma atenção àquilo que se está a fazer. Portanto, aparentemente, Warburg, a imaginar por esta carta, não estava completamente aliado destes ismos todos do seu tempo e, pelo menos nesta carta, nós não sabemos muito bem qual é o contexto, pelo menos eu não sei, mas ele parece que está na disposição de os defender, sobretudo, o futurismo, dizendo que, como em todos os campos, há pessoas incapazes, há aldrabões e há pessoas competentes. Curiosamente, há também um artigo, e aí é interessante, daquele historiador italiano chamado Ginzburg, sobre a relação entre o Warburg e o Picasso, que também esclarece algumas questões. Eu não tenho comigo esse artigo, mas provavelmente seria interessante consultar para esclarecer algumas destas questões. Agora, na verdade, é preciso perceber que a concepção de história que as vanguardas implicavam corresponde exatamente ao contrário daquilo que o Warburg estava interessado em investigar. E à sua própria concepção da história. A concepção da história das vanguardas é a de uma corrida em direção ao futuro, e, portanto, a ideia de que é preciso sempre esse movimento de superação do presente, superação de tudo o que está para trás, a superação de todos os passados,
digamos, toda a história das vanguardas é esse movimento constante em função de uma preocupação maior, que está no centro, que é a da superação, não é? A ideia de superar. E, portanto, fazer tábua rasa de tudo aquilo que existe para trás. Ora, esta concepção do tempo histórico e esta cronologia que é própria das vanguardas é exatamente o contrário daquilo que, enfim, em que o Warburg investiu em termos de concepção da história, portanto, muito mais voltado para aquilo que era a memória e a história do que para o que correspondia a uma superação do tempo passado e do presente. Não sei se me estou a fazer entender. E é nesse sentido que, enfim, quando nós pensamos porque é que o Warburg esteve esquecido durante tanto tempo, provavelmente uma das explicações é que ele só chegou ao momento da sua legibilidade a partir da altura em que se começaram a desenvolver concepções da história muito mais conformes e consentâneas à concepção da história que o Warburg tinha desenvolvido. Né? A ideia já não de uma história linear portanto, virada para um ponto que é o futuro e, portanto, dirigida para um telos específico, mas uma história mais ou menos circular, onde a ideia do eterno retorno é retomada novamente, onde se abandona uma concepção linear da história. E estou a pensar, obviamente, naquilo que foram as grandes teorizações sobre a teoria da história, as grandes teorizações da teoria da história próprias daquilo que se convencionou chamar o pós-modernismo. Não é? Ou seja, quando no final dos anos 70 se começou a falar do pós-modernismo, a primeira característica que se atribuiu ao pós-modernismo correspondia exatamente a uma outra concepção da história. Já não a concepção da história linear, progressiva e homogénea, mas uma concepção da história muito mais virada para a circularidade. E, portanto, aqui neste caso, e daí também uma concepção da arte também completamente diferente. Isto é, todo o modernismo artístico tinha feito da superação a sua divisa fundamental, a ideia de que era necessário estar sempre a superar, passar para um momento posterior, fazer tábua rasa do que existia antes, e de tal modo que houve alguém que falou, enfim, na circunstância, suponho que foi o Otávio Paz, que falou na ideia da tradição, a tradição da superação, o que era um contrassenso, mas ao mesmo tempo o que ele queria referir através desse contrassenso e dessa contradição era a ideia de que a procura a todo o preço do novo levava a uma espécie de academismo tão grande como os artistas que estavam voltados para o passado. Estão a ver? Ou seja, aliás, eu suponho que ele não fala da tradição da superação, ele fala precisamente da tradição do novo, a tradição da novidade. A tradição da novidade. Não é? O contrassenso é este, a tradição da novidade. Portanto, se é novidade não é tradição, se é tradição não é novidade, mas toda a gente sabe de que modo é que o novo academismo nasceu precisamente desta tradição da novidade. Portanto, todo o modernismo fez, e sobretudo as vanguardas artísticas do princípio do século, basearam-se precisamente neste movimento que consistia na novidade a todo o preço e na superação do que existia anteriormente. Fazer tábua rasa do passado era uma espécie de palavra de ordem. Ora, só quando esta tradição da novidade chega ao final, enfim, depois dos anos 60 e 70, como sabem, ainda temos, depois no final dos anos 50, a partir do final dos anos 50, ainda temos o aparecimento de algumas neo-vanguardas, mas depois há um momento de desencanto em relação a todo
toda a concepção vanguardista, e entra-se precisamente numa tendência para novamente voltar a citar o passado e a fazer dessa citação do passado o motivo até de algumas das atitudes artísticas fundamentais já dos anos 80 e até, provavelmente até recentemente, ou até agora. E, muito embora essa citação seja muitas vezes de forma irónica, não é? Há uma espécie de reescrita da história, mas essa reescrita da história implica alguma ironia em relação a ela. Mas, de qualquer das maneiras, a ideia de que é uma reescrita da história, em vez do percurso linear de uma história voltada para o futuro, passa a ser uma característica do nosso tempo mais recente. Ora, uma das razões que, por vezes, que servem para explicar o renascimento do Warburg tem precisamente a ver com esta nova concepção da história que informa a arte que é nossa contemporânea e que estaria muito mais de acordo com a concepção da história warburgiana do que com a concepção da história das vanguardas do princípio do século. E, portanto, o Warburg teria chegado finalmente ao seu momento de legibilidade graças a isso. Né? Sobretudo graças a isto. Por outro lado, esta concepção da história do Warburg pressupõe também a interrogação ou até mesmo a destituição de alguns dos conceitos fundamentais da estética pós-kantiana. Nomeadamente, ou melhor, da estética romântica, mais até do que da estética kantiana. Enfim, muito embora a estética romântica seja pós-kantiana, não é? Mas, sobretudo, aquela que diz respeito à noção de gênio. Não é? A estética romântica baseava-se, ou tinha como um dos seus pilares fundamentais, a noção do gênio. Enfim, a noção do gênio aqui pressupõe a noção de originalidade do artista, absolutamente original, que deveria sempre afirmar uma individualidade e uma singularidade, e era precisamente na afirmação dessa singularidade e dessa individualidade que ele ganhava o estatuto de gênio. Gênio aqui significa duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, há uma noção de gênio, portanto, alguém que tem um estatuto elevadíssimo, que é melhor, alguém que é melhor que todos os outros e, portanto, que se afirma como numa posição quase superlativa, mas gênio também significa alguém que tem uma individualidade. Aqui a noção romântica de gênio também significa uma noção de individualidade em que tudo é reconduzível a um eu que não é igual a nenhum outro eu que com ele se possa comparar. E, portanto, a genialidade enquanto conceito romântico vai a par e é explicável através também do conceito de individualidade romântica e de subjetividade romântica. Não é? A genialidade aqui é muitas vezes sinónimo de subjetividade. Ora, toda a concepção da arte própria do Warburg vai no sentido de recusar este estatuto de genialidade ao artista, uma vez que ele coloca no centro do trabalho artístico a ideia de imitação do passado. Ora, a ideia de imitação era aquilo que tinha sido refutado com mais veemência precisamente pelo romantismo, pelas estéticas pós-românticas, das quais as vanguardas são ainda herdeiras, não é? Ou seja, as vanguardas continuam e prolongam a estética romântica, sobretudo nestas noções
de individualidade, de genialidade e até mesmo na concepção da história, e da relação da obra de arte com o seu tempo e com a história. Portanto, o Warburg está muito mais interessado em reconduzir a obra de arte àquilo que ela tem, os seus aspectos imitativos, do que os seus aspectos absolutamente originais. Muito embora, e isso é preciso que seja dito, aquilo que existe, essa noção de imitação no Warburg, nunca seja completamente uma recusa da originalidade. Portanto, a imitação no Warburg traz sempre um elemento de singularidade. A repetição implica sempre a emergência de algo completamente novo também. E, portanto, não se trata de entender a imitação ou a repetição da mesma maneira pejorativa como a estética romântica entendia. Mas aqui eu suponho que esta questão é importante. Portanto, esta recusa da ideia de genialidade parece-me a mim bastante importante, porque porque é uma ideia muito pregnante, que informou toda a nossa concepção da história da arte. E, digamos, o Warburg destitui essa noção e critica e remete para uma outra dimensão completamente diferente, e aí parece-me que reside uma das novidades da sua, enfim, de toda a sua obra. Tanto mais que essa noção de genialidade própria do romantismo tinha determinado uma visão da própria história da arte, não é? Ou seja, a questão da história da arte pode ser colocada do seguinte modo: para fazer uma história da arte ou uma história da literatura é preciso encontrar um objeto histórico, ou seja, um objeto que tenha uma determinada historicidade, não é? Portanto, para fazer história, obviamente é preciso esse objeto dotado de historicidade. Ora, a pergunta que geralmente se coloca quando se faz uma história de arte ou de literatura é: vamos fazer, ou seja, quem faz a história diz, vai fazer a história do quê? Qual é o objeto dessa história? Não se trata de uma coisa absolutamente nada transparente, porque umas vezes é a história dos autores, outras vezes é uma história das obras, outras vezes é uma história do contexto social em que os autores e as obras viveram, portanto uma história muito mais sociológica, e portanto andamos nisto há séculos, provavelmente. Umas vezes é uma história de acontecimentos, outras vezes é uma história daquilo que perdura e que tem uma longa duração. E digamos, as histórias da arte e as histórias da literatura que se vão sucedendo umas às outras, geralmente oscilam entre estas diferentes concepções e, sobretudo, entre os diferentes objetos que, do ponto de vista do historiador, devem ser objetos de uma historiografia e, portanto, que podem ser historicizados. Isto porquê? Porque, no fundo, a arte em si, quando se faz a história dos autores, no fundo não se está propriamente a fazer a história da arte. Se se história da obra, faz-se uma história dos acontecimentos que marcaram a história da arte. Mas também não se está a fazer a história do artístico em si. E, portanto, no fundo, esta dificuldade em encontrar o objeto de uma história de arte ou de uma história da literatura tem que ver com, enfim, com a própria dificuldade em reconhecer a arte uma certa historicidade. Não é? O que é que na arte é historicizável? O que é que nela é histórico? A sequência dos nomes que a povoam, a sequência dos acontecimentos a que ela foi dando lugar, dos acontecimentos chamados artísticos.
nunca se sabe muito bem e oscila-se sempre entre estas coisas que no fundo rodeiam a arte, mas que não são a arte em si, porque a arte em si parece que escapar a toda a historicidade. Ora, o Warburg, no fundo, o que ele vai fazer é procurar um certo tipo de historicidade da arte. Primeiro, que não é uma historicidade nem linear, nem progressiva, no sentido em que vai evoluindo em direção a um futuro e vai progredindo, mas é uma historicidade na medida em que cita tempos históricos diferentes, não é? Portanto, em que é uma citação de tempos históricos diferentes e, sobretudo, uma citação da antiguidade. Portanto, é uma historicidade na medida em que a própria obra acumula em si cristais de tempo. Ela, em si mesma, é tempo. E ele procura ver de que modo é que esse tempo é interior à própria história da arte. Digamos assim, enquanto que anteriormente as histórias de arte procuravam só conseguiam encontrar história em algo que era exterior à própria arte, o Warburg vai tentar encontrar o elemento histórico no interior da própria obra de arte, na medida em que ela é formada pelo próprio tempo. E, portanto, neste sentido, há aqui uma série de questões também de ordem estética e mesmo de categorias que podem ser evocadas, que rompem de uma maneira bastante categórica, definitiva, com aquilo que era a estética a estética romântica, da qual as vanguardas ainda detinham alguma... enfim, da qual as vanguardas eram herdeiras. Não sei se isto vos é familiar, não sei o que é que acham de tudo isto, sobretudo esta ideia de que as vanguardas prosseguem e prolongam as estéticas românticas, muitas vezes não é exatamente assim claro para toda a gente. Não é? Mas Desculpa, diga. Só agora para acrescentar uma questão a essas visões, tanto da história, dos objetos e dos objetos da história, e que se liga às vanguardas, acho que será necessário também referir que há uma história das formas, portanto a história de fundo que passeou, que no fundo tem que ver um pouco com a história da obra, mas que transcende a obra na medida em que procura na obra só a forma, é uma vida das formas. Sim. Talvez Warburg tenha, não sei se diretamente, mas tenha entrado por aí, embora ele tivesse aquela preocupação de tema, enfim, não vamos chamar de tema, ou quadros de fórmula, enfim, algo que transcende de facto a obra, mas a história das formas também... Sim, pois, mas no Warburg também há a preocupação com uma certa morfologia, mas não é exatamente essa... Não é esse que vai surgir mais tarde. Não é as formas no sentido do Phocion, não é? Mas tarde isto é mais ou menos... Como? É mais ou menos um pouco contemporâneo. Sim. A morfologia warburgiana é muito mais uma morfologia gattiana, do Goethe. Da morfologia das plantas. Vezes disse quando falou, sim. O seu discurso me lembra muitas vezes, mas teve receio de chamar isso morfológico, porque eu, para não confundir com a morfologia do século XX, de Prop, etc. Pois que é diferente. E aí as vanguardas talvez, por exemplo, é quase... É claro, não para toda a gente, evidente, mas é claro que, por exemplo, o expressionismo alemão é um romantismo que ganhou as formas da modernidade, ou seja, ganhou o formalismo próprio das vanguardas, no sentido daquelas primeiras vanguardas terem se concentrado na forma, na questão da forma. Mas, no caso do Warburg, aquilo que no fundo ele encontra de historicizável na arte é aquilo que ele chama estilo.
E daí ele fala do estilo gachista, a história do estilo. Simplesmente o estilo, também aí, do ponto de vista romântico, o estilo é uma espécie de idioma próprio do artista. Enquanto que do ponto de vista do Warburg, o estilo é qualquer coisa de pregnante, é uma espécie de impulso. O estilo é uma espécie de impulso que conduz à ação, o impulso conduz à ação do artista. Não haverá aí nisso em Warburg um neoplatonismo, de alguma forma, uma reminiscência do neoplatonismo? Não me parece. A ideia que transcende o... Não me parece. Aliás, não me parece, porque o platonismo obriga-nos, obviamente, a falar nas essências e a questão das essências está completamente arredada do Warburg. Não há nunca qualquer espécie de referência às essências, nem a procura de nada que seja essencial no sentido platónico. Não há nenhuma essencialidade. Desde logo... O conceito de ninfa, quando estivemos aqui a trabalhar o conceito de ninfa, é a ideia. Sim. É essa idealidade, meteu-me um pouco para essa... Sim, pois, mas simplesmente, por exemplo, quando... Talvez não de forma assumida por Warburg. Quando a ninfa, e eu ontem defini a ninfa como aquilo que não tem, em que nós não podemos identificar nem um original nem uma cópia, em que as repetições não remetem para um original nem para uma cópia. Nenhuma das suas manifestações é um original e nenhuma delas é cópia. Se nós definirmos a ninfa deste modo, imediatamente arredamos a hipótese de qualquer espécie de essencialidade, porque a essencialidade implicaria sempre qualquer coisa que funcionava como um arquétipo, que estava lá, que era uma espécie de modelo, da qual depois as manifestações empíricas seriam, e contingentes, seriam manifestações históricas. Não é? Correto, mas... Diga. Digamos, só para completar, eu percebo que Warburg tenha essa, digamos, essa pretensão, esse objetivo em termos metodológicos. Mas visto de fora, aliás, ontem falávamos também disso entre nós, no intervalo, visto de fora, parece que ele, como é que é dizer, padece um pouco dessa, digamos, talvez inconscientemente dessa tendência para o essencialismo, embora por uma via, pelo caminho oposto, digamos assim. Isto é vendo de fora pelo pensamento de Warburg, não tentando entrar, digamos, na sua utopia, na sua metodologia, pelo que ele pensa. Só para... Desculpa. Diga. Não temos, não é cópia nem original, não é? Mas uma dessas materializações é a primeira, não é? Não, mas qual é que é? Não, eu pergunto, eu acho isso é uma formulação um pouco mito poética, né? Mas eu não sei o que se ganha com isso, perdão. Se eu digo não é cópia, não é original, quer dizer, quero captar algo no meio entre é uma expressão de dizer que é em parte imitação, em parte novo, isso? Oh? Sim, eu já tento responder, diga lá, desculpe lá, já tento responder isso. Estou a tentar entender Warburg, porque, quer dizer, gostaria de me entregar a Warburg para entender. É assim, se o que entendi até agora é também uma vontade de Aby Warburg de descobrir leis de natureza na arte, ou seja, de descobrir o quê? Desculpa? Leis da natureza, de aplicar o olhar das ciências chamadas exatas à arte. Eu vejo estas expressões impulso, muitas das metáforas utilizadas por Warburg são da eletricidade. Exatamente, a eletricidade é importantíssima. Aliás, a ideia de engrama, dinamograma, são tudo metáforas. Aparelho de recepção, era o modo como ele definia a biblioteca. Aparelho de recepção de
de uma energia, ideia de energia, reativação da energia. Essa isotopia elétrica é importantíssima no Warburg. De maneira que ele descobre no discurso das ciências chamadas exatas, descobre uma maneira de explicar ou de ver a história da arte de outra forma. Isso também é a metáfora de uma época, são as metáforas de uma época. É isso que quis dizer. Um bocadinho sai do expressionismo e uma faceta do expressionismo alemão, do chamado expressionismo alemão, ele é filho do seu tempo. Mas deixe-me eu tentar esclarecer. Por exemplo, a sua reserva a esta formulação da definição da formulação através da qual eu defini a ninfa como algo em relação à qual não se pode dizer que existe uma cópia e um original. Porque, quer dizer, e se nós tivéssemos a ideia de cópia do original, teríamos que conceber que existia uma ninfa primeira, que determinaria uma forma de expressão que depois era ou imitada ou pelo menos era retomada de qualquer forma. E era retomada e aí teríamos pura e simplesmente o esquema historiográfico das influências, não é? Mais ou menos tradicional, que é aquele que as tradicionais histórias de arte consagram, não é? As épocas e os artistas que se influenciam uns aos outros. Bom, não quer dizer que o Warburg não quisesse recusar completamente a ideia de influência, mas não é isso que preocupa, esse não é o seu objeto, não é o objeto da sua historiografia, não é o das influências, é a de uma história do estilo, de uma estilo gachista, em que o estilo é algo que ficou, digamos, que surge como não como uma vontade individual de fazer de uma determinada maneira. O estilo não é uma maneira, né? O estilo é um modo de inculcar uma expressão emotiva ou uma expressão patética, né? Através, sobretudo, do movimento. Né? Através, sobretudo, do movimento. Mas de onde vem esta emoção? Exatamente. Da psicologia? Eu queria perguntar Que é? De onde vem esta emoção? Moção e emoção. Emoção. De onde vem? O original está no cérebro? Ou será a ideia platónica, como diz o... Não, Porque quando eu disse platónico, né, ou enfim, não era no sentido de que existia uma ideia original, que ela estava à procura de um original que, perdido no tempo, existiu e que deu origem ou influenciou todas as manifestações seguintes, mas lá está, na cabeça dele, ou seja, um platónico... Não na cabeça dele, em todas as nossas cabeças que trazem aquela... Exato. No caso concreto dele, aquela herança enorme psicológica. Eu dou um exemplo claro, eu penso que pode ser claro, indo ao concreto. Portanto, o facto de ele encontrar um cesto é por especulação, estou a falar como leigo, claro, como é evidente. Se ele procura uma imagem que corresponde, ou procura, descobre, enfim, não sei qual seria o processo, que corresponde a essa manifestação, ou enfim, a esse não cópia, não original, ou essa amálgama das duas coisas. Portanto, há um processo, digamos, intelectual de transposição de um modelo dele, portanto, subjetivo, digamos assim, ou seja, do próprio, ao qual eu posso de fora chamar de platónico, no sentido que ele está a usar uma ideia de ninfa, a que ele chama pathos fórmula, etc., mas que predispõe o encontro dessas imagens. Não sei se me fiz ou não. Sim, não, o problema é que a ideia da ninfa
é imediatamente uma forma da ninfa, percebe? Ou seja, não existe a ideia da ninfa em si. Não teríamos... A ideia da ninfa é imediatamente uma forma. Hã? Portanto, é imediatamente movimento também. uma matéria. Mas, quer dizer... Portanto, nesse sentido, é muito difícil a distinção entre aquilo que seria a ninfa arquetípica, que existe como ideia, e depois a sua manifestação histórica contingente, que se repetiria em determinados momentos da história. Porque, digamos, do ponto no método warburgiano, se porventura ele só tivesse havido uma ninfa, com aquela forma, ele nunca teria chegado à noção de ninfa, percebe? O conceito de ninfa não existiria. O conceito de ninfa só existe na medida em que ele é repetido historicamente. Então, utiliza a história da arte para descrever o funcionamento do ser humano. Não. Como? Ele utiliza a história da arte, observando-a, simplesmente para tentar descobrir uma explicação para o quer ser dizer, humano. a história, e daí, quer dizer, o apor dele é antropológico nesse sentido. É antropológico nesse sentido. A maneira como escreveu agora, se calhar fica bem, ele é um estruturalista nisso, no fundo, não é? E por isso, sim, é verdade. Nós treinamos lá com o André Jorge, sim, mas isso é interessante, mas vamos ver uma coisa, aí acrescento só uma impressão em relação ao resto que disse, onde, não sei, fez pouco, ou deu a entender que não há história. Há vários tipos de história da arte. Uma é o autor, outra é o contexto, mas é porque... E depois referiu que o Warburg faz outra coisa. Mas eu perguntei-me, e acho, eu cito outra vez como exemplo simples, a história da arte do Gombrich, e há outras histórias da literatura, ou não sei o que são interessantes, sabe porque que juntam, muito simplesmente conjugam o autor, a obra, o contexto, e conforme o melhor conhecimento da complexidade das coisas. E não há uma posição, que é a warburgiana, que capta melhor a complexidade. Antes, pelo contrário, ficou outra vez com a ideia, o estruturalismo é uma abordagem legítima, que se pode chamar antropológica, mas com uma restrição que tomei a liberdade de referir ontem. Se eu digo o que eu digo é antropológico, corro o risco de inconscientemente ou conscientemente mamar no sentido seguinte: o que eu digo é a condição humana, e isso ninguém de nós tem na mão. Perdão. Sim. Eu não tinha, quer dizer, ainda não tinha usado, e se calhar nem sequer nem me tinha ocorrido a referência ao estruturalismo, mas digamos, a ideia estruturalista de determinado tipo de traços que só são definíveis através das diferenças, a ideia de que na linguagem não existe senão diferenças, e só através das diferenças é que o significado pode emergir, não é de facto completamente estranho o método warburgiano e o modo dele apreender a história. Mas de qualquer das maneiras, quer dizer, há aqui uma noção de historicidade e há uma preocupação com a história que está completamente ausente do estruturalismo, que é por definição ahistórico ou ahistórico, se quisermos. Agora, eu acho que as suas reservas, aliás, bastante legítimas, e o nosso debate mas você faz... Eu vou-me despedir hoje. Mas eu vou sentir a sua falta. Esse livro contém o Warburg e mais, isso é melhor. Contém o Warburg e supera. Eu estava a pensar. Eu vou sentir a sua falta porque você obriga-me a reformular constantemente e a procurar. Eu já não aguento o sofrimento que isto lhe tem causado. Já não aguento o sofrimento que isto lhe tem causado. Não. Sofre aqui. Mas sabe, eu quando ouço. Deixa-me eu dizer-lhe isto. Quando ouço,
lembro-me sempre de que, de facto, você é um austríaco e o Warburg era um alemão. Para as pessoas estranhas a estas histórias, acham que é tudo a mesma coisa. Não, falam dos alemãos. do... Mas a diferença é fundamental. Você faz parte da civilização danubiana e o Warburg faz parte da civilização do Reno. E o seu livro é mundial, fundamental. universal. Esquecemos essas diferenças. E portanto você está do lado da crítica e da ironia própria da literatura austro-húngara, enquanto que o Warburg está próximo do idealismo alemão, que, enfim, que tem uma longa história, respeitável, aliás. A Martina vai deixar de falar comigo. Olha, por causa disto não. Eu se calhar estou a fazer um pouco de caricatura, mas não é isso o que isso tem de honra. E portanto, você, repare, no fundo, o seu discurso não anda longe de uma posição um pouco wittgensteiniana, que é sobre aquilo do qual não se pode falar, melhor é guardar silêncio, e portanto tudo isto são questões éticas, isto é, indizíveis e inefáveis, e o Warburg teria caído no inefável e no indizível, e no fundo todas as questões, todos os problemas filosóficos são problemas da linguagem, e portanto nós não saímos daqui porque os problemas filosóficos são problemas da linguagem, e eu avanço com palavras. Mas eu sou a favor de falar. Sim, sim. Pronto, está bem. Então, continuamos. Continuamos. Não, mas nós estamos... Quer dizer, isto torna as coisas mais vivas. Eu não estou aqui nem para dar lições, nem para defender, seja o que for. Uma última coisa. E além disso, obriga-me... São na minha vida toda, poucos conferencistas, acho que não recordo, que fez como é o modelo, levar tão a sério a preocupação de responder o diálogo. Olha, isso é outra faceta fenomenal, obrigado. Mas no que diz respeito a essa questão as questões foram aqui colocadas, isto é, a questão de não haver uma ninfa original da qual as outras seriam a cópia. E sobretudo a questão que se coloca, que é porque é que aparece a ninfa? Porque é que aparece a figura dotada daquela espécie de movimento que é um movimento que traduz um determinado tipo de pathos e de emoção. Não é? E aqui, obviamente, a ninfa é uma espécie de emblema de todo um conjunto de expressões patéticas e emotivas, das quais o Warburg queria fazer uma espécie de atlas, não é? Portanto, se eu sou obrigado a falar mais da ninfa, não podemos descurar que a ninfa não é o único pathos formal de que o Warburg fala, muito embora tenha erigido esse objeto obsessivo das suas investigações. Ora, aquilo que ele vai tentar mostrar é que há uma espécie de conteúdo fóbico, emotivo, que sobrecarrega, isto é, que fica impresso como uma espécie de energia e que determina todas aquelas expressões patéticas daquelas figuras que ele analisa, da qual o Laocoon, por exemplo, é um exemplo muito eloquente. Porque desde o início, repara, é preciso perceber isto em função do seguinte: a ideia que havia da antiguidade, da arte da antiguidade e sobretudo da escultura da antiguidade, era aquela que era determinada pela concepção winkelmanniana da serenidade e do equilíbrio, da harmonia e da tranquilidade. Ou seja, de uma certa fixidez.
Ora, a questão que o Warburg se coloca desde o princípio é de que modo é que a arte transmite o movimento. Aquilo que eu vejo na arte é movimento e não fixidez. Não é harmonia, mas contradição. Não é algo pacífico, mas é, pelo contrário, a emergência deste pathos dionisíaco. E esta questão parece-me ser não só muito produtiva, como interessante. E, digamos, o contributo do Warburg para uma nova visão da Antiguidade e, sobretudo, do Renascimento, está precisamente aí. Nós hoje tendemos, provavelmente, a ignorar isso, porque, entretanto, isto se tornou muito mais pacífico e até se tornou quase canónico. Mas nós esquecemos que, no tempo do Warburg, não era absolutamente nada pacífico nem canónico. A visão que se tinha da Antiguidade era outra. Ora, aquilo que ele vai à procura é precisamente daqueles traços que determinam o movimento. Ele está preocupado com os gestos. Que gestualidade? De onde é que vem aquela gestualidade? Isto porque a concepção que se tinha, tanto da pintura como da escultura, era a de que... E eu ia falar nisto na segunda parte, depois no intervalo. Esclareço melhor sobre estas questões, porque isto entronca num outro discurso sobre outras questões mais desenvolvidas. Portanto, a sua preocupação, aquilo que determina, digamos, a sua investigação, é a pergunta sobre como é que a arte é capaz desse movimento, como é que a pintura é capaz do movimento e como é que ela é capaz de traduzir uma gestualidade, o gesto. Esta noção de gesto é muito importante. Diga. Mesmo uma última coisa. Eu já pensei nisso várias vezes. Talvez eu esteja errado ou não consigo captar as nuances, mas mesmo aí, a arte é movimento, a arte é conflito. Isso não é uma afirmação válida eternamente, porque há arte que não é movimento, o que não quer ser, e a arte que não quer ser conflito, compreende? Isso mostra, quer dizer, muito bem, lá o espaço limitado onde ele trabalha, e que foi uma crítica em relação a uma determinada imagem do Renascimento, mas não podemos, às vezes, não sei, talvez confundir, dizer simplesmente, porque isso é importante para ele, no conflito, na luta contra uma imagem errada do Renascimento, não podemos generalizar isso e agora procurarmos movimento em tudo, então vamos esquecer a arte que não é movimento. A arte idílica, ou sei lá, a arte trivial, ou não sei o quê, ou também, compreende a ideia? Perdão, é só isso, não é? Sim, não, mas reparo, eu não sei responder imediatamente a isso. O que é que será aquilo, de qualquer maneira, os objetos sobre os quais ele trabalha, são objetos que são objetos artísticos. Sim. Onde esta questão do pathos e do movimento e do gesto isso são muito fortes. E do gesto uma seleção, de um gesto de tipo patético. Porquê? Porque ele está convencido e vai procurar as leis desta digamos, desta proposição, de que, digamos, de que há uma determinada emoção, uma determinada afetação ou afecção que fica incrustada através de uma forma e através de um estilo, e essa incrustação é que é transferível historicamente. Está a perceber? Ou seja, a história vai repetir algo que ficou incrustado. E eu aqui utilizo muito conscientemente a palavra incrustado, no sentido em que isso se tornou pregnante. É como que, e aqui a metáfora elétrica serve, é como se alguém fosse afetado por um choque elétrico, e portanto esse choque
vai fazer parte de uma espécie de memória que essa pessoa que fica depositada na pessoa, e ela reage mesmo para se proteger da ideia de que possa levar outra vez um novo choque. Não é? Simplesmente aqui não se trata do choque ao nível do indivíduo, trata-se do choque a um nível coletivo da sociedade. E, portanto, todos esses movimentos e todos esses gestos seriam movimentos ou gestos de tipo fóbico ou de tipo emotivo, que serviam para quê? E através dos quais se poderia perceber como é que se passou de uma atitude em que ainda não existe a capacidade de dominar esse caos original, em que tudo é emoção e afeto, e em que tudo é da ordem do patético, para um outro momento em que precisamente esse pathos é dominado e ganha, portanto, o homem ganha a possibilidade de se orientar nele, arranjando meios ou ferramentas através das quais os domestica. A transformação de qualquer coisa em símbolo, em si, é um processo de domesticação. E, portanto, quando o Warburg, no fundo, assimila a noção de símbolo à noção de pathos formal, para ele um símbolo e um pathos formal é quase a mesma coisa, parece-me a mim que ele mostra bem de que modo é que o lugar onde ele se quer situar e aquilo que ele quer apreender se situa precisamente nesse intervalo entre aquilo que é da ordem do não racional e do pura e simplesmente patético e afetivo e o que é da ordem do logos, da razão, da ciência, da filosofia. E, portanto, quando ele se interessa pela arte, é porque entende que a arte existe como lugar intermédio, existe no lugar intermédio entre as duas coisas. E, portanto, tudo aquilo que é da ordem só da ciência, o polo científico, no fundo contradiz, é uma recusa do artístico. Portanto, a arte não conseguiria situar-se só do lado desse polo científico, mas também não é possível só do lado do pathos. Dito de outro modo, aliás, citando alguém, é como se eu dissesse a loucura. A saúde não escreve, mas a loucura também não comunica, percebe? Portanto, a saúde científica não faz arte, mas a loucura artística não comunica coisa nenhuma. É esta a questão. E por isso ele, no fundo, diz que vai interpretar, digamos, a história da humanidade num reflexo autobiográfico, porque toda a preocupação dele durante os 5 anos que teve nas clínicas foi precisamente o de ganhar novamente o espaço de pensamento, o Denkraum, que lhe permitia sair do estado de loucura em que ele se encontrava. Há aqui, evidentemente, toda uma questão autobiográfica que tem a sua piada, não tem piada nenhuma porque é uma coisa trágica, mas que nós percebemos que determinou também a sua reflexão teórica. Aqui, neste caso, quando o Warburg se interessa pela astrologia e pelas imagens astrológicas que ele estuda, e estuda de maneira bastante detalhada, sobretudo por influência daquele seu amigo Franz Boll, com o qual ele tem uma correspondência, e eu mostrei-lhes aqui aquele selo que é Per Monstra ad Sphera, porque o Franz Boll tinha escrito precisamente um livro que se chamava, em latim, Sphera. Portanto, o Warburg vai estudar as imagens astrológicas para mostrar como, digamos, há um caminho que é percorrido desde as superstições medievais, de tipo em que todo o tipo de imagens astrológicas em que a astrologia domina e toda uma iconografia astrológica, até o Kepler, a ideia da esfera
portanto, e da elipse, onde onde se trata de uma imagem já científica do universo e do cosmos, e portanto ele vai mostrar como é que o homem saiu dessas imagens demoníacas que faziam parte da superstição medieval até uma imagem científica que é dada pelas formas geométricas, como uma esfera, e que, portanto, a referência maior é de facto o Kepler, enquanto astrónomo. Ora, esta passagem de um momento ao outro, da superstição astrológica à ciência astronómica, é objeto da investigação do Warburg, sobretudo através do modo como essas imagens vão sendo utilizadas ao longo do Renascimento. E a sua preocupação primeira é perguntar, mas como é que o Renascimento, que precisamente quis superar toda essa tradição demoníaca e supersticiosa da Idade Média, porque é que ele continua ainda a utilizar as imagens da astrologia, na arte? E ele vai descobrir isso nos frescos, não é? Mais uma vez, o que ele quer mostrar é que existe sempre uma polaridade entre as duas coisas. Por um lado a ciência e por outro lado a superstição. Por um lado o logos, do outro lado o pathos, etc, etc. Todas estas oposições. Por um lado o pensamento religioso e por outro lado, portanto, o mágico-religioso e por outro lado o pensamento científico-matemático. E, portanto, nunca, com a noção de polaridade, ele quer sempre surpreender, digamos, todos os seus objetos de investigação, na circunstância a arte, no momento em que ela dá conta dessa polaridade que não é uma dicotomia. Porque a dicotomia, nós ontem falámos nisso, seria a expulsão de um polo pelo outro. Portanto, seria a exclusão de uma coisa pelo seu oposto. Aquilo que ele procura ver é o modo como nunca existe essa exclusão, mas existe a coexistência dos dois polos. Não é? Os dois polos são sempre coexistentes. Portanto, quando eu há bocado estava a falar da historicidade, da concepção warburgiana da história da arte, não é? Obviamente, provavelmente, eu induzi em erro, e peço desculpa por isso, o Warburg não quis fazer nenhuma história da arte. Digamos, aquilo que ele fez foi ou falar de arte de determinada maneira e segundo uma determinada perspectiva e tentando procurar um método de análise, conceber ou tentar perceber um certo tipo de historicidade que não era a historicidade própria das histórias da arte canónicas. Mas isso não quer dizer que o Warburg tivesse a pretensão de fazer uma história da arte. Ele nunca teve essa pretensão. E, portanto, ele não quis reduzir a arte àquela historicidade que era o objeto do seu estudo. Mas as outras estavam feitas. Ou por fazer, não interessa. E não era essa o seu objeto de estudo. Portanto, quando você contrapõe a história da arte do Gombrich, mas é que o Gombrich quis fazer uma história da arte. Aliás, bastante, como sabe. Agora, o Warburg não quis fazer nenhuma história da arte. Ele quis foi falar da arte de determinada maneira e segundo determinado tipo de preocupações que implicavam uma certa concepção da história, que é uma coisa diferente.